na Caixa vem muitas vantagens, facilidades. Traga sua conta, abra um sorriso que tem. Tem na Caixa vem financiamento, investimento. Tem cartão com benefício, só vem. Tem na Caixa vem crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas. Vem, vem. Tem na Caixa vem modernidade no atendimento, é digital, na palma da mão aqui tem. Tem na Caixa vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem! Pautas estratégicas para facilitar as demandas dos produtores rurais, classificação de grão, coleta e envio de sementes e fertilizantes para análise em laboratório certificado pelo MAPA de forma gratuita aos seus associados. Todos esses dados apurados pelos projetos, além de informações econômicas sobre o mercado de grãos, são disponibilizados via boletins através do site oficial da ProSoja MS. Senhoras e senhores, nós passamos a palavra nesse momento ao presidente da ProSoja MS, Jorge Michelke. Senhoras, senhores, ao pessoal também que está nos assistindo pelo canal do YouTube, novamente, boa noite. E de antemão quero agradecer o prestígio dos senhores e mais uma edição do 7º Circuito A ProSoja MS. Um dos pilares da ProSoja MS é defender o interesse dos associados e produtores rurais, buscando trazer conhecimento sobre todas as etapas do ciclo produtivo, sobre a gestão das propriedades. Por isso, hoje, traremos um tema que interfere em toda a nossa economia do Estado, que é a quebra da safra de soja 2023-24 e os impactos e os futuros cenários. Sabemos que depois de uma safra de soja recorde do ano passado, com um incremento aí de 61% na produtividade e 71% na produção, neste ciclo, o cultivo da oleaginosa foi prejudicado pelos intempéries climáticos aqui no Mato Grosso do Sul. A falta de chuva no período inicial de cultivo e as altas temperaturas no enchimento de grãos fizeram com que a média estadual de produtividade estimada saísse de 63 sacas para 50,5. E acreditamos ainda que esse número venha para baixo ainda, deva ficar em torno de 49 sacas por hectare, de acordo com o levantamento preliminar da ProSoja Mato Grosso do Sul. Aqui em nosso estado, a equipe técnica apurou uma queda nos preços e a produtividade média de 50,5 sacas por hectare, o que representa uma queda de 19% em relação à safra passada. Quando convertemos esses números em reais, temos aí mais de 10 bilhões e meio de reais a menos no caixa do produtor rural em nosso estado, comprometendo totalmente seu fluxo de caixa e acaba que as contas não fecham. E aí vem a importância do produtor fazer seu fluxo de caixa de forma muito assertiva para poder tomar suas decisões. E olhando o mercado e o cenário e as opções para nesta caminhada, trouxemos o palestrante Marcos Araújo.
Desejo a todos que aproveitem esta oportunidade e saiam daqui com a certeza que a ProSoja está trabalhando em prol do desenvolvimento do setor produtivo sul-mato-grossense e está sempre de portas abertas para recebê-los. Muito obrigado. Para trazer as informações sobre o impacto desta quebra de safra e as perspectivas do mercado, nós convidamos o especialista em mercado agrícola Marcos Araújo com a palestra Panorama Agrícola 2024-2025. Olá, pessoal. Boa noite a todos. Também quem nos acompanha pelo YouTube. Para mim é uma grata alegria voltar aqui em Dourados, Mato Grosso do Sul, minha terra natal. Sou de Campo Grande, mas minha família toda de Nova Alvorada do Sul. Sou filho de produtores rurais, 6ª, 7ª geração, envolvidas também na produção agrícola. Hoje, eu moro em Curitiba, fico lá na Agriinvest Commodities, nós somos uma consultoria e corretora voltada ao gerenciamento do risco de grãos. Hoje vou ministrar a palestra Panorama Agrícola, portanto, trouxe aqui uns slides que eu vou ser bem objetivo, rápido, para tentar abranger o máximo possível a importância do gerenciamento do risco de preço na atividade agrícola. Portanto, aqui eu deixo para vocês alguns destaques do que nós vamos estar abordando. Anteriormente, o nosso governador Eduardo Riedel abordou com muita observação boa em relação à questão dessas guerras que nós vivemos, as questões geopolíticas nesse momento. A invasão da Ucrânia pela Rússia fez com que os excedentes exportáveis fossem negociados a preços muito baixos e acabou que a Ucrânia exportou crise no grão para vários países ao redor do mundo e o Brasil não ficou fora disso daí. Portanto, essa vai ser uma conta que para frente vai voltar, já que os excedentes exportáveis, a produção agrícola da Ucrânia tem sido afetada bastante. Tivemos uma seca no Brasil, nos Estados Unidos, porém, nessa temporada 23-24, que ela vai ser superada com o aumento da produção da Argentina e do Uruguai. Eu chamo a atenção para o ritmo de venda dos produtores rurais, muito baixo. Também me preocupa o ritmo baixo de venda do produtor norte-americano para a safra 24-25, presidente. Está muito baixo, menor da história. Os americanos, nesse momento, têm menos de 1 milhão de toneladas de soja vendido para a safra que vem. Isso é preocupante. Então vai ter uma grande concorrência. Opa, muito obrigado. Vai ter uma grande concorrência entre as origens para frente. A queda do custo da nutrição animal favoreceu a produção de proteína animal. No Brasil, o suinocultor que passou anos difíceis, desafiadores, nesse momento o suinocultor tem uma margem de mais de R$100 por animal, no frango de corte cerca de 20 centavos por quilo vivo. Devemos estar atentos também à questão da eleição norte-americana nesse ano. Há boas possibilidades do Donald Trump voltar à presidência norte-americana. Ele já anunciou que vai estar retaliando as importações da China para os Estados Unidos. Como consequência, como foi em 2018, a China deixou de comprar soja norte-americana e veio comprar no Brasil. Chicago de $11 caiu para 8. A nossa sorte foi que, com a maior demanda chinesa concentrando aqui no Brasil, os prêmios da soja, que nós chamamos de bases no mercado internacional, subiram $3. Então nós nós sofremos essa redução de Chicago de 11 para $8 o bushel. Portanto, nesse cenário de eleição norte-americana para 2024 e 2025, a nossa safra, uma boa aposta para o sojicultor brasileiro seria, portanto, apostar numa valorização dos prêmios para nós do ano que vem. A grosso modo, um prêmio da soja para março do ano que vem em Paranaguá está 55 centavos abaixo de Chicago. Nesses últimos anos, esse prêmio era 60 centavos acima de Chicago. Praticamente $1,10 por bushel, $2,20 por saca de soja ou mais. Então, nós temos um grande potencial de valorização da soja para o ano que vem a partir da valorização dos prêmios aqui no Brasil. Portanto, você vender Chicago e vender dólar, apostar num prêmio futuro, é uma estratégia interessante na nossa opinião. Tá ok? Vamos lá, portanto, a financiarização das commodities agrícolas. A gente observa hoje a grande volatilidade. Vamos lá? Nós observamos aqui a grande volatilidade no preço das commodities agrícolas, se tornando um ativo com influência de agentes externos.
Quais são os 4 grandes direcionadores do agronegócio a nível global? Aumento da população, a renda do consumidor, os hábitos de consumo e os produtos substitutos. Nós temos hoje uma concorrência perfeita no agronegócio. Vejam vocês o que acontece. É interessante o produtor rural saber... Opa, se puder voltar para mim, por gentileza. Vamos lá? Portanto, o que é interessante o produtor rural observar? O laser aqui embaixo, né? Vamos lá. Bacana. Novamente. O que é interessante o produtor observar, quando nós temos uma alta em Chicago, observe onde estão os prêmios da soja aqui no Brasil. Prêmios no nosso eixo da direita, Chicago no eixo da esquerda. Quando eu tenho uma condição, Chicago alto, o prêmio está embaixo. Quando o nosso prêmio sobe, Chicago está em queda. Uma correlação inversa. Assim como também, muitos produtores... não, eu não vou vender agora porque Chicago está baixo. Vou esperar uma alta em Chicago. Acertou, só que ocorre uma queda do dólar. Eu não vou fazer uma venda futura porque o dólar está baixo. Eu vou esperar o dólar subir. Subiu, mas Chicago cai. Uma relação inversa. Então, hoje, isso é muito importante o produtor dedicar um tempo à comercialização de grãos. Vejam vocês o que nós chamamos da seletividade social. A complexidade da gestão da atividade agrícola. Atualmente, no Brasil, cerca de apenas 8% das propriedades agrícolas geram 85% do valor da produção agropecuária. E os restantes, 92%, apenas 15%. O alto custo da tecnologia trouxe a concentração da riqueza no meio rural. Isso não é um fenômeno exclusivo aqui no Brasil. Observe esses dados aqui do uso desse gráfico, que nos mostra de 1850 a 1922, a linha laranja é a área agricultável nos Estados Unidos. Constante, prestem atenção aqui. E olha para vocês, aqui a linha mais escura, essa azul, o número de fazendas em milhões nos Estados Unidos. O tamanho da redução de número de fazendas. Porém, o tamanho médio da propriedade mais do que dobrou. Os médios e grandes produtores comprando os pequenos. Então, fica muito difícil hoje para um produtor querer, numa área pequena, comprar grandes maquinários. Renovar um pátio de uma colheitadeira, um trator, uma plantadeira. Portanto, hoje, a agricultura tornou-se uma empresa extremamente global. A produção agrícola orientada pelo consumo trouxe os produtores para um mercado muito competitivo e muitos deles não estão preparados para essa nova realidade. O alto custo da tecnologia trouxe a concentração da riqueza no meio rural. A agricultura moderna ficou dependente do petróleo e os produtores rurais tornaram-se apenas uma parte da cadeia do suprimento global. O rápido avanço da ciência, da tecnologia, domínio das grandes corporações internacionais e os hábitos dos consumidores estão direcionando a produção agropecuária. Eu gosto dessa frase do professor Dirceu Gassen, que chama a atenção: estar disposto a aprender mais do que ter razão. A rentabilidade é proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. Portanto, é da natureza humana o que os psicólogos chamam de reatância psicológica, aquela necessidade que nós temos de tomar a decisão final. É como se nós fôssemos o motorista do ônibus e todos os passageiros atrás dependessem da nossa decisão. Eu chamo a atenção para esse conceito porque muitos de nós, produtores rurais, tomadores de decisões estratégicas do negócio, conhecem situações de risco e de incerteza. Situações de risco, presidente, é aquela que o produtor rural tem uma ideia subjetiva do que pode acontecer. E de incerteza é o absoluto desconhecimento. Aí eu provoco a reflexão em vocês. Quanto tempo vocês se dedicam à comercialização? A estudar o mercado? Será que vocês estão aptos suficiente para tomar as grandes decisões de venda da sua produção? E muitas vezes esse bloqueio de ter uma pessoa, um conselheiro de mercado, que o produtor americano chama de advisor, muitas vezes você achar um bom profissional que realmente conheça o mercado, te orientar nas decisões estratégicas, a gente acaba não aceitando a recomendação pela questão da reatância psicológica. Então, é uma mudança interna muito importante que nós temos que estar absorvendo também. Vamos lá, eu deixo aqui uma cronologia do mercado de soja de 2018 a 2024, onde eu citei para vocês a questão da guerra comercial nos Estados Unidos,
Não foi um fato isolado para que nós tivéssemos o preço da soja a R$200. Como eu falei para vocês, em 2018 iniciou a guerra comercial Estados Unidos e China, Chicago a $11 o bushel, caiu para 8. Houve também uma redução da demanda na China pela peste suína africana, que a produção de suínos na China caiu equivalente a 4,5 vezes a produção brasileira de carnes suínas. Isso daí foi um consumo menor de 50 milhões de toneladas de ração por ano. Nós tivemos, portanto, daí o Covid-19, todos os bancos centrais ao redor do mundo baixando juros, injetando dinheiro na economia para que a economia mundial não entrasse em colapso. Isso daí causou uma inflação. Nós tivemos uma série de 3 laninhas consecutivos e um El Niño. E a notícia ruim da noite é que o NOAA está prevendo a possibilidade de um novo laninha para esse ano aqui para a América do Sul. Vamos bater para que isso não aconteça na madeira. Né? Então, pessoal, aí nós tivemos uma combinação. A China, controlando a peste suína africana, retomou a importação de soja com força. E o mercado ficou assustado com essa combinação da redução da produção na América do Sul pelo laninha. A China ficou forçada a voltar a comprar soja norte-americana. Os Estados Unidos, em 2019, deixou de plantar mais de 5 milhões de hectares de soja pelo excesso de chuva. E os americanos têm um seguro de plantio, né, o Private Plant por inundação, têm um seguro de renda, o Revenue Protection. Isso tudo fez com que daí... E o Brasil, nisso tudo, respondeu com aumento de área de soja. Não desmatamento, conversões de área de pastagens degradadas, tudo mais. Aumento de tecnologia. Portanto, nós tivemos nesse momento um grande aumento da resposta da produção, mas o consumo não tem acompanhado esse ritmo de produção. Vivemos uma estagnação da demanda, estou colocando aqui entre aspas, na China. Vamos compreender isso para frente. E o que isso aconteceu na soja aqui no Brasil? Olha que interessante, presidente, a gente já falou disso aqui lá em Brasília, na ProSoja. Eu deixo para vocês aqui um histórico da rentabilidade da soja. Eu peguei Sorriso, no médio norte do Mato Grosso, para neutralizar o efeito do laninha. Citando aqui o custo de produção da soja, vamos lá, insumos, custo operacional efetivo, custo operacional total, remuneração dos fatores, custo total. Estou citando o Matsunaga, que é muito importante, o projeto Campo Futuro do CNA lá em Brasília. Olha o que aconteceu com o lucro da soja em 2018 e 2019 em Sorriso, saltou de R$ 391 por hectare. Isso aqui seria uma realidade de um arrendatário, para quase R$ 5 mil por hectare. A safra passada de soja perdeu R$ 152, e nessa temporada estamos perdendo com soja e Sorriso, no caso do arrendatário, R$ 1.086 por hectare. O dono da terra, eu gosto muito de avaliar a margem bruta. Preste atenção, quase R$ 6 mil por hectare em Sorriso. Uau! Isso daí foi um grande momento para a produção agrícola brasileira. E agora, infelizmente, a notícia ruim, quando nós somamos no Mato Grosso soja mais milho safrinha, na temporada passada nós perdemos R$ 736 por hectare. Nessa temporada, com o preço do milho baixo, vai dar um prejuízo de R$ 2.700 por hectare. O pior ainda está por vir, como o nosso governador falou, realmente é um ano desafiador, precisamos trabalhar a questão de crédito. E prestem atenção, está aqui, se nós pegarmos a conta do preço de paridade de exportação do milho base Sorriso, é um milho de R$ 35, sendo otimista com uma safra de 120 sacas por hectare, a alta temperatura do milho nesse ano, 2024, o pessoal que está colhendo milho mais cedo no Mato Grosso, estão colhendo 10 a 20 sacas abaixo do esperado. A alta temperatura aumentou muito a evapotranspiração da planta, a respiração noturna diminuiu bem a produção. Tá ok? Então eu deixo essa frase de impacto: não ame o seu produto, ame a venda do seu produto. Vamos lá. Nós vimos, portanto, Chicago, de $11 o bushel, veio para 8 em 2022, foi beirando quase as máximas históricas de $18 o bushel, agora nós temos Chicago de novo a $12 o bushel. O que aconteceu na primeira sequência de laninha que virou um filme de terror para o sojicultor brasileiro? Se nós pegássemos no dia 13 de agosto de 2020, Chicago, para março do ano que vem, a $9 o bushel, o prêmio no Porto, aqui é a conta do preço de paridade de exportação. O que isso importa para mim, Marcos? Muita coisa. Se você saber o preço de paridade de exportação,
de uma soja, você consegue avaliar se o preço na tua região é justo ou não. E se eu não sei o preço de paridade de exportação, eu não sei se é o meu preço, por que eu não posso vender por 100? O preço máximo que uma trading poderia estar pagando naquela condição logística era R$ 92,00, que era um preço muito rentável. Muita gente foi lá, presidente, fez uma venda para trading para entregar em fevereiro do outro ano a 92. Só que olha o que aconteceu no mercado. Chicago, que estava a $9 o bushel, com o desenvolvimento e a confirmação do Laninha, a quebra de safra e aumento da demanda chinesa, foi a $14 o bushel. A soja subiu mais de R$50, a soja. Na hora, chegou em fevereiro, na hora de entregar, caramba, eu fiz uma venda muito ruim. Só que se o produtor brasileiro conhecesse os mecanismos de proteção de preço, tivesse comprado uma call, seguro de alta em Chicago, ele teria gasto nela R$ 2,98 por saca. Porém, de R$ 9,40 a R$ 13,77 o bushel que foi na liquidação, esse dinheiro de Chicago entraria na minha conta no Banco do Brasil, onde tem um cadastro. O meu gerente vai me ligar. Seu Marcos, tem aqui veio para você de Chicago tantos dólares aqui, converte pela Petax do dia. Era um ganho no seguro de alta de R$ 49,00 a saca. Eu teria entregue a minha soja para trading, cerealista ou cooperativa no preço que eu vendi, mas eu teria um ganho em Chicago de R$ 49,00, um preço final de 142. Você participa da alta. Então, são mecanismos que o produtor americano utiliza muito no dia a dia e que são grandes oportunidades para o sojicultor e o produtor brasileiro. Um outro cenário, 2022 e 2023. Aqui era uma condição em Sorriso, no dia 9 de março, a soja, em plena safra, R$ 184,00 uma saca. Chicago, a 16,70 o bushel. Olha onde era o prêmio local, que nós chamamos de basis. Por que importa isso, Marcos? Eu vejo nas tuas entrevistas lá no Canal Rural, Notícias Agrícolas, você fala tanto em bases. O bases é o teu GPS da comercialização. Chicago, ele tem a referência do preço, reflete a realidade americana em centavos de dólar por bushel. Como que o meu preço da soja em Chapadão do Sul, Costa Rica, São Gabriel do Oeste, Rio Brilhante, Maracaju, Dourados, cada região vai ter um diferencial de base. Se eu souber o meu basis local, como a minha soja em Dourados se comporta em relação a Chicago? Como que o preço da minha soja em Chapadão do Sul se comporta em relação a Chicago? Você sabendo o seu basis, você sabe tomar a decisão de venda ou não. Além disso, meus amigos, não sou dono da verdade, estou provocando o debate com vocês. Olha lá, nós tínhamos uma curva de preço invertida. O que é uma curva invertida? Não é o Marcos que está falando, não é a Agriinvest. Presidente, os contratos futuros em Chicago para maio estava 16,70, lá para novembro, segundo semestre, eram $2 abaixo. O mercado nos falava, falta soja de curto prazo, no segundo semestre entra a safra americana, vende soja agora porque para frente vale menos. E muitos produtores ficaram com a soja armazenada e chegou lá no final de novembro, essa soja era R$ 50,00 por saca a menos de março. Numa lavoura de 60 sacas, estamos falando de R$ 3.000 por hectare na comercialização. Com todo respeito aos meus colegas agrônomos de campo e aos produtores, gastam uma energia danada para tentar aumentar 3 sacos por hectare. Aumentar R$ 300 por hectare, a gente perde 3.000 na comercialização. Precisamos olhar com carinho a comercialização, dê importância para a comercialização. Portanto, aqui eu deixo para vocês, fazendo a conta do preço de paridade da soja e do milho safrinha para 2024, base Dourados, Chicago a 12,11 para julho, para agosto 12,13 e para março do ano que vem a $12. Como estão os prêmios da soja Porto de Paranaguá, como se comporta o dólar futuro, qual seria o preço da soja sobre rodas Paranaguá para junho, julho, agosto e março do ano que vem, descontando um frete de Dourados para o Porto, qual seria o preço da soja base Dourados. Portanto, de junho para agosto, o mercado futuro está apontando uma alta de mais de R$ 4,50 por saca de soja. Valeria a pena, então, segurar a venda de soja para vender agora para frente. No mais, tudo constante, mantendo Chicago e dólar nessas condições. O mercado aponta, portanto, uma alta de curto prazo. Para o ano que vem, fazendo as contas do mercado, seria uma soja em torno de R$ 118,50, R$ 120,00, base Dourados, fevereiro, março de 2025. E para o milho safrinha, fazendo a mesma conta, o mesmo cenário,
o que aponta preços do milho para julho, agosto, setembro e novembro. Portanto, mais para o final do ano, fugindo dessa pressão de excesso de ofertas na entrada do milho safrinha, maiores preços a partir de novembro. Vamos lá. Eu provoco essa discussão com vocês, o que eu chamo de hipnose do preço de venda. Muitas vezes, nós ficamos hipnotizados em relação ao preço de venda, uma soja 150, milho a 170. Esse preço é bom, vai subir, vai cair, sendo que nós deveríamos avaliar numa gestão, primeiro, custo de produção, a sua produtividade, aí eu falo de preço de venda. Para o produtor rural, o sucesso da comercialização não depende da sua capacidade de adivinhar o futuro, mas sim de um plano de comercialização baseado na autodisciplina e no gerenciamento financeiro. Aqui eu deixo para vocês o quadro histórico de oferta e demanda da soja nos Estados Unidos. Hoje à tarde saiu a primeira estimativa do USDA, Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, para a temporada 24 a 25. Portanto, na temporada 18 e 19, os estoques americanos com a guerra comercial eram próximos a 25 milhões de toneladas, com a redução diária de 5 milhões na temporada 2019, houve um enxugamento da produção nos Estados Unidos, redução dos estoques. A China, prestem atenção, os Estados Unidos normalmente exportavam cerca de 60 milhões de toneladas, com a guerra comercial a exportação americana caiu para 45. A China, com a quebra da América do Sul, voltou a comprar soja americana. Olha aqui agora ela dando mais demanda para a soja sul-americana, as exportações americanas caíram, os estoques estão baixos. Se tudo confirmar, o plantio agora nos Estados Unidos, nesses próximos dias, tem mais previsão de chuva, vai atrasar o ritmo de plantio, mas se tiver uma produtividade cheia, a produção americana aumenta lá seus 8, 9 milhões para o ano que vem. Olha o que aconteceu a nível mundial, pessoal, que interessante. Prestem atenção, o poder de resposta da produção mundial em relação ao consumo de soja. Olha aqui o que aconteceu com a área de soja no mundo em 2019, a redução americana. O ano passado, a área de soja no mundo, 139 milhões de hectares, presidente. Para esse ano, os Estados Unidos aumentam 1,2. O IMEA no Mato Grosso já apontou um aumento de 80 mil hectares. É muito provável que o Brasil não reduza a área nessa temporada. Devemos ter uma área mundial de 140 milhões de toneladas. Prestem atenção à produtividade da soja mundial. A maior produtividade da soja no mundo foi na temporada 16-17, 2.910 quilos por hectare. Porém, todo esse melhoramento genético que houve nesses últimos anos, não tivemos condições de resposta a campo por 3 laninhas e 1 El Niño consecutivo. Mas, se nós pegarmos uma capacidade, uma produtividade de 2.990 quilos por hectare, nessa área de 140 milhões de hectares, seria uma produção de 419 milhões de hectares, toneladas. O USDA veio com 421 milhões agora, pessoal, hoje. Eu alertava para isso daí. Portanto, nesses últimos anos, a produção superou o consumo em 34 milhões de toneladas. E olha só, os dados do USDA de hoje. Produção mundial da soja na próxima temporada, 422 milhões de toneladas, 25 milhões a mais que na temporada 23-24. Trouxe o Brasil para 169 milhões de toneladas. Parabéns, projeto Siga a OMS. Vocês têm um número de 200 mil hectares a mais do que o número da Conab na área de soja MS. Para Goiás, imagens de pesquisa de satélite apontam uma área bem maior que a da Conab, e é bem provável, sim, que a área oficial no Brasil seja maior do que a Conab estima. Consequentemente, também o milho safrinha, para justificar todos esses estoques de passagem que a gente tem. Portanto, o que eu quero chamar a atenção também, prestem atenção, lá em 18, 19, houve a redução de rebanhos na China, de suínos, o consumo mundial de soja cresceu 14 milhões, foi aumentando daí o rebanho de suínos. Só que, recentemente, olha como está constante o consumo mundial de soja. E olha o que o USDA nos trouxe. Um aumento de consumo para essa temporada agora de 17 milhões, para o ano que vem, para a temporada que vem, 18 milhões. E se essa produção mundial, esse consumo não se confirmar, isso tudo aqui vai diminuir a produção, o consumo mundial vai aumentar os estoques.
Nós temos possibilidade para o ano que vem, na temporada que vem, quero estar errado, se esse consumo mundial não se confirmar, nós temos um estoque mundial de soja para o ano que vem, somado à produção americana e chinesa juntos, 140 milhões de toneladas. O USDA veio com 128. 128. Portanto, isso nos preocupa. Seria o maior estoque uso da história em dias de consumo, podemos chegar a 135 dias. Isso me preocupa para o ano que vem. Portanto, olha a situação, temos que olhar hoje, a carne vira proteína animal. Olha o que acontece. Como tem se comportado a produção de suínos no mundo, 114, 115, 114. Olha a produção de frango, cresce, a produção de bovinos cresce. Olha a produção de suíno na China. Olha o consumo de suínos na China, a margem do suinocultor. Em 2019, abateu os suínos. 2019, os caras chegaram a ganhar 400, 500 dólares por animal gordo abatido. Pagou preços caríssimos pela nossa soja. Pode me dar preço que eu vou comprar. Só que agora esse suinocultor chinês, a margem dele, meus amigos, é zero. Prestem atenção nesse gráfico abaixo. Essa coluna escura é o consumo de suíno na China. 2023 para 2014 é o mesmo nível de consumo? Olha o que aconteceu com a redução. Opa, vamos voltar lá. Olha o que aconteceu com a peste suína africana, a redução da produção. Recompôs a produção, margem zerada. A população chinesa está ficando mais velha. A Índia superou os Estados Unidos, a Índia superou a China como o país mais populoso do mundo. Só que ainda é uma questão cultural. Olha o consumo per capita de carne na Índia, 5 quilos habitante ano. 70% da população indiana vive na zona rural. Tem mais pessoas na zona rural na Índia do que na China. Precisa, portanto, aumentar a renda chinesa e mudança de hábito alimentar. Ok? Questão cultural. Vamos em frente. Gráfico da minha esquerda, na base 100, 2014, a produção mundial de suínos cresceu 16%. Bovina, 3%. Suíno, olha o tanto que caiu, quase 15%. Agora 2,5%. Olha que interessante, nesse período, tanto que cresceu a demanda mundial, soja 37%, milho 27% e trigo apenas 16%. Além da proteína animal, nós temos aqui a questão de energia nos grãos, os programas de biocombustíveis. Por isso direciona a nossa produção. Olha como tem se comportado a margem da indústria de soja no Brasil, negativa para frente com a concorrência da Argentina, mas olhem para vocês, base Lucas do Rio Verde, o tamanho do lucro, margem líquida de processamento, de uma usina de etanol de milho, de etanol a partir do milho, em reais por saca. Menos de 3 anos o payback. Por isso, você tem todo esse investimento, Maracaju, Dourados, Balsas, Coamo e Campo Mourão, todo esse investimento de etanol de milho no Brasil. Bacana? A margem na China, ruim para frente, tá ok? Nos Estados Unidos, olha o tamanho do tanto que reduziu o crushing margin nos Estados Unidos. Estados Unidos importando gordura animal, óleos vegetais recicláveis da China para produzir biocombustível. Hoje o governo Biden anunciou que pode aumentar essa tarifa desse óleo para salvar a indústria americana. Deixo para vocês aqui rapidamente, por questão de tempo, mas para vocês aqui acompanharem quem são os maiores produtores de soja no mundo, quais são os maiores consumidores de soja no mundo, tá? Esse material está disponível para vocês compartilharem. A questão da importação, 62% da importação mundial de soja é China. Se nós queremos falar de soja, temos que falar da suinocultura na China, porque a soja vai para a China, processa, vira farelo e óleo para alimentar principalmente a cadeia de suínos. Tá ok? Os principais exportadores, o Brasil consolida 60% de estoque final. Olha só, também a vida do arrendatário não está fácil nos Estados Unidos. Dados da Universidade de Illinois. Pegando o arrendatário, base de preço da soja, novembro a 12,21, o cara perde $30. Se plantar milho, perde 324. Lembrando que o custo de arrendamento nos Estados Unidos é $785 por hectare.
O cara plantando soja, o dono da terra, tem muito mais lucro com soja do que com milho. Por isso, essa expectativa de aumento de área de soja nos Estados Unidos, redução da área de milho. Tá ok? Vamos lá? Nos nossos números da produção brasileira, estimativas aí de que a soja no Rio Grande do Sul perdeu entre 2 a 3 milhões de toneladas, a perda no arroz cerca de 500 mil toneladas, não são números oficiais ainda, tá? Mas é o que temos checado no mercado. Para o ano que vem, como se comportaria o quadro de oferta e demanda no Brasil? Aqui deixo para vocês o quadro de oferta e demanda do milho, de acordo com o USDA, para a temporada que vem a produção mundial de milho, 1.220 bilhões de toneladas. Tá ok? Dá uma olhadinha, como eu mostrei para vocês em 2019, olha o tamanho da redução de área de soja nos Estados Unidos, em função do clima chuvoso. E prestem atenção, meus amigos, olha o tamanho do consumo de milho nos Estados Unidos. Praticamente 140 milhões de toneladas de milho todo ano é processado para produzir cerca de 60 bilhões de litros de etanol de milho. O programa de biocombustível foi um programa de distribuição de renda no campo. Vocês imaginem se nós não tivéssemos o programa de biocombustível, com todo esse estoque de milho a mais no mundo, a que preço estaria o milho? Nós temos que melhorar o nosso argumento, presidente, porque quando tem uma inflação de alimentos no mundo, cerca de apenas 9% de uma renda de uma família americana e do Reino Unido gasta com comida, 9%. Uma família de Gana, 55%. Então, quando ocorre inflação de alimentos, infelizmente, os mais pobres são os que mais sofrem. E aí, a população nos critica. Os ricos queimam carboidratos no tanque dos carros. Só que deixam de falar que o programa de biocombustível, é um programa de distribuição de renda no campo. E nós precisamos mostrar isso daí. Tá ok? Vamos lá. Milho China. Não quero aumentar a responsabilidade sobre vocês, mas é importante, assim como a ASA, American Soybean Association, nós trabalharmos novas demandas para o milho brasileiro, seja através do programa de biocombustível. A China, em dezembro do ano passado, o governo anunciou a autorização do plantio e consumo de variedades GMO, tanto de soja como de milho. A soja na China é uma soja plantada em áreas pequenas, 1, 2, 3 hectares, colhida à mão, é uma soja muito para produção de tofu. A soja que ela importa do Brasil para a produção de farelo e óleo de soja. Só que para o milho é um problema. A área de milho na China são 44 milhões de hectares. Eles colhem em média 6.500 quilos por hectare. O governo chinês estima que até 2026, cerca de 15% da área chinesa vai ser com milho GMO. Se nós pegarmos esse melhoramento das variedades de milho GMO e tivermos um aumento de 2.000 quilos por hectare, 2 toneladas da produtividade, a China produziria 302 milhões de toneladas de milho, apenas com 15% da área de milho chinês indo para GMO. Em 1933, no estado de Iowa, quando nós tivemos a Pioneer desenvolvendo as primeiras variedades de híbrido simples, essas variedades produziam 4 vezes mais milho do que o normal. Em apenas 9 anos, em 1942, 100% da área de Iowa era com milho híbrido simples. Nós temos uma chinesa, a Syngenta, detém um banco de germoplasma. Pode ser que se esse ritmo de plantio de GMO, 30%, 40%, 50% da área, a China possa se tornar autossustentável. E essa importação de 20 milhões deixa de ser existente. E o Brasil, hoje, nós precisamos exportar milho, buscarmos novos mercados. Vamos lá, assim como na soja, deixo para vocês os principais produtores de milho, os consumidores. Olhem aqui, Estados Unidos e China, tá? O Brasil, voltando aí a ser maior, em segundo lugar, com os Estados Unidos, a Ucrânia perdendo muita importância em função da guerra. Vamos lá, os dados da Conab. A Conab trabalha com milho safrinha no Brasil de 84 milhões de toneladas. Algumas empresas privadas trabalham com o Brasil de 99. Uma diferença muito grande. Para o MS, vocês me corrijam se eu estiver errado, temos visto algumas previsões do milho safrinha no MS já abaixo de 10 milhões de toneladas para o milho safrinha. Preocupante. Nós estamos com safrinha em torno de 92 a 95, tá ok? Nos nossos números, vamos lá. Verão 23, 93 de safrinha,
2 da terceira safra, uma exportação de 35, vamos terminar com 19 milhões. Graças a Deus, nós somos uma das grandes corretoras exportadoras de grão no Brasil. A gente exporta, intermedia na exportação, cerca de 7 milhões de toneladas de grãos. Nas últimas semanas, com o aumento, o encarecimento do milho na Argentina, voltou demanda para o Brasil. Tem saído navios de milho safrinha. Só que essa exportação, que era inicialmente para 45 milhões e 50, tinha caído para 35, agora as trades em São Paulo estão trabalhando com uma possibilidade de exportação do Brasil de 40 milhões. Enxugando nossos estoques. Tá ok? Como seria para o ano que vem? Atenção, precisamos ter uma exportação robusta para o ano que vem. Tá? Porque temos condição de um safrinha 25 de 102 milhões. Eu vou mostrar para vocês. A boa notícia é que a soja 24, 25 volta a dar dinheiro. Bom, olhando o histórico da soja. A Argentina, revisão, a Argentina está lá, olha só. Vamos lá. Colheita de soja, 48%. Colheita do milho, com 24%. Produção da Argentina, alguns números privados, 47 milhões de toneladas, bem abaixo do USDA, tá ok? Vamos ficar atento à Argentina. Essa conta, olha o tamanho da redução da exportação da Ucrânia, essa vai ser uma conta que vai vir para frente. Quando que vai vir essa inflação de alimentos, se é 2026 ou não. Os ucranianos estão diminuindo muito a produção de cereais agora, uma lavoura mais cara, tá ok? Fertilizantes, para a gente poder ganhar tempo, vou falar para vocês rapidinho, questão de tempo aqui. Vamos lá. A boa notícia, pessoal, fertilizantes voltam a preços pré-pandemia, tá ok? Tivemos aquela questão do presidente da Bielorrússia, o Lukashenko, depois a questão da guerra, a disparada dos preços. Nos últimos 12 meses, MAP, DAP, 00, o que mais caiu? KCl, sulfato de amônia, ureia, como estão comportando. A boa notícia para vocês, base médio norte do Mato Grosso, o que está caro ainda é o fósforo. O fósforo está caro, mas o potássio está barato, está abaixo da relação histórica o potássio. Super simples, o 0,1818, como estão as relações de troca, está ok? Como estão o ritmo de fertilizantes? Comercializou bastante fertilizantes e semente de soja nas últimas semanas, Paraná e Mato Grosso do Sul. Nós acompanhamos isso aqui, dados até o dia 26 de abril, tá ok? Aqui eu deixo para vocês, lá no Agrinvest nós temos uma indústria virtual de fertilizantes. Se eu fosse comprar um fósforo lá no nosso CP em Marrocos, trazer para Paranaguá, descarregar o navio, colocar em Big Bag e vir para Dourados. Então aqui nós temos, e eu tenho aqui desse lado de cá uma conta da exportação da soja para o ano que vem. Vamos pegar um 0,2020. Se eu fosse pegar um juros de 10 a 35% ao ano, a Selic caiu para 10,5%, um 0,2020 posto fazenda, Dourados, $427, para pagamento do ano que vem, via barter. Se eu faço uma relação de troca da soja, é uma soja de $22,5. Eu teria uma relação de barter, para o ano que vem, um 0,2020, 19 sacas de soja para uma tonelada do 0,2020. Se eu fosse aplicar 80 pontos por hectare, 400 quilos, vocês vão gastar 7,6 sacas por hectare. Mais 5 de semente, vamos por 8, com 5, 13. Mais 12 de químicos, 25 sacas. Olhem a redução de custo para o ano que vem. A boa notícia, pegando os picos de preço de 2022, presidente, para agora, para 2024, o glifosato caiu 71%. Glifosato que vocês pagaram R$120 o quilo, agora é negociado a R$22, R$24 o quilo. O WG72. Olha o que aconteceu com acefato, mancozeb. Estou falando das principais moléculas: herbicida, inseticida, fungicida. Coluna escura, 2018. Coluna clara, 2024. Qual que era o preço do glifosato para agora? Olha aqui. A variação. Coluna escura, março 23, coluna laranja, amarela, março 24. Qual foi a queda, o percentual em queda? Olha que interessante para vocês. Olha o preço do glifosato, FOB China, com 95%. Olha o tamanho da queda. Comercialização de sementes no Brasil, como eu falei, Paraná e MS rodou bastante as cooperativas nessas últimas 2 semanas. Rodou bastante. Porém, ainda estamos com ritmo de venda baixo.
Tá ok? Clima. Isso é o nosso problema para frente. Esse ano, o clima de novo vai ser crucial. E não está bom. Temos problema na África do Sul, quebrando 75% da produção de milho. Cerca de 50% do trigo na Rússia, trigo de inverno, está em estresse hídrico. 50% da lavoura. Clima seco para a Alemanha, boa parte da Europa. E uma possibilidade do Laninha para nós de junho para frente. Vamos bater na parede. Olha o que aconteceu, o ritmo de soja, plantio de soja e milho nos Estados Unidos estava indo muito bem, obrigado. Nas últimas semanas, choveu mais no meu oeste americano, atrasou o ritmo de plantio. Por isso, nós tivemos aquela forte alta de Chicago. Recentemente, daí teve melhora do clima, voltou a cair, só que agora tem previsão de chuva também, que vai atrasar nas próximas semanas o ritmo de plantio da soja. Só que prestem muita atenção. Olha o que aconteceu quando os Estados Unidos confirmaram a área de plantio, 2023, olha o tamanho da queda em Chicago. Olha como foi esse ano. Só que aí vocês vão lembrar que São Pedro fechou a torneira até 4 de julho nos Estados Unidos. Não choveu mais, só foi chover depois de julho. E depois que choveu, olha o tamanho da queda em Chicago. Só que olha que interessante. Chicago, normalmente as máximas, em 39 anos, meus amigos, marquem isso. Da segunda quinzena de junho à primeira semana de julho, são as máximas históricas em Chicago. Só que é bem nesse momento que o dólar no Brasil está nas mínimas. Ganho de um lado, perco do outro. Tudo bem, Naman? Valeu, um abraço. Muito obrigado. Então, Chicago em alta, dólar em baixo. Ganha de um lado, perde do outro. Por isso é importante monitorar isso daí. Vamos lá. Clima Brasil. Portanto, a preocupação com o Rio Grande do Sul, afetando a capacidade das indústrias processadoras de soja. Hoje está colapsando um armazém lá em Canoas com 140 mil toneladas de soja. Já está rachando as paredes. Está ok? Então, isso é preocupante para o Brasil. Vamos lá. Questão do Laninha para frente, conforme eu falei para vocês. Olha a parte aqui, ó. Vamos ficar atento a isso daí. Dólar. Nós tínhamos todas as condições no Brasil para o dólar estar caindo, próximo a 4,70 a 4,80. O dólar no Brasil está em alta em função de Brasília. Porque o governo não está cumprindo com o arcabouço fiscal. Em agosto do ano passado ele fez uma proposta, em abril desse ano outra. Então, o problema no Brasil hoje está isso daqui, e juros altos nos Estados Unidos. Vamos lá. Portanto, deixa eu mostrar para vocês aqui, olha o que acontece. Aqui é o índice de commodities da Bloomberg. Quando ocorre uma alta de preço das commodities, o aumento da balança comercial no Brasil, o Brasil exporta e recebe mais dólar, o dólar cai. Portanto, olha só, esse ano, o tamanho do nosso superávit acumulado em 12 meses, 103 bilhões de dólares, pessoal. Só que agora, prestem atenção que, vamos lá, o índice de commodities estão caindo. Os preços das commodities estão caindo, não estão? No mundo? O Brasil deveria diminuir o saldo do superávit fiscal nosso? Olha lá o que acontece. Sobe commodities, aumenta o nosso saldo comercial. Cai commodities, diminui. Só que agora está caindo, desculpa, o preço de commodities e o superávit subindo. Por que isso? Quem me ajuda? As commodities estão caindo no mercado internacional, só que o nosso superávit está subindo. Olha aqui esse gráfico, pessoal, em destaque para vocês. Como que o Brasil aumentou o total das exportações de soja, de milho e agora petróleo. E olha a expectativa de projeção da nossa balança comercial nos próximos anos. É muito dólar vindo para o Brasil com as nossas exportações. Olha a diferença de juros do Brasil para os Estados Unidos. O americano com 5,5% de juros, maior patamar em 20 anos. Semana que vem vai ser importante para a gente, meta de inflação ao consumidor. Só que, olha o diferencial de juros no Brasil, 5%. Vamos lá. E olha, o governo anunciou, o governo americano, o Banco Central está falando de diminuir os juros. Esse ano já um corte, presidente. Só que quando ele começa a cair os juros, o que acontece com o dólar a nível mundial? Então o Brasil, ele vai ter que ficar com juros elevados por um bom período. A preocupação do mercado é que para o ano que vem, Campos Neto sai do mercado, vão ter 7 membros indicados pelo governo, 7 dos 9, que
Se eles tiverem medidas populistas e não obedecerem à questão fiscal, aí o dólar fica explosivo no Brasil. Isso daí, se o dólar subir, o Lula, infelizmente, ele não é tão burro. Ele sabe, se ele deixar o dólar subir, causa inflação e ele perde a eleição. Portanto, o ponto é, aumentando esses gastos, a dívida PIB no Brasil aumentando, não obedecendo ao arcabouço fiscal, é o que pode trazer o dólar para cima no Brasil. Porque todo o nosso agronegócio, toda a nossa força, está aí os números mostrando as nossas exportações. Atenção, portanto, à sazonalidade do dólar. Prestem atenção, dólar para 2025, dólar a 5,40 para o ano que vem, é interessante, na nossa opinião. E como se comportar nesse mercado, Marcos? Lá no Agriinvest nós acreditamos em 4 pilares da comercialização. Vocês compreenderam o que é formação de preço, o produtor rural saber o contrato futuro em Chicago, do algodão em Nova York, os prêmios que nós chamamos de bases, câmbio, a logística, as estratégias comerciais, as ferramentas de proteção de preço e o mais importante é o lucro. Ano bom é quando tem lucro. Avaliar custo de produção, produtividade, aí eu falo em preço de venda. Tá ok, pessoal? Rapidinho, então, para a nossa reta final. Eu deixo para vocês aqui, ó, por que é importante conhecer o Bases. Aqui eu tenho uma soja para 2025, a R$ 121, números redondos, vai? A R$ 121. Se eu dividir pelo dólar futuro, eu chego no preço em dólar por saca, dividido pelo fator de conversão de saca para bushel, e menos Chicago para o ano que vem. Quer dizer que uma soja em Dourados é um prêmio de 179, muito próximo do histórico para o ano que vem. Seria um preço justo, via Bases, avaliando isso. E olha só, se São Pedro fizer a parte dele, Chicago a 12,31, prêmio no Porto, eu chego numa soja de Dourados a R$ 121 para o ano que vem. Num potencial produtivo de 65 sacas por hectare, eu tenho de margem bruta 3.530 por hectare, 3.120 por hectare de margem líquida. De lucro, um arrendatário, R$ 2.265 por hectare. Devo investir ou não na safra que vem? Infelizmente, pouquíssimos produtores no Brasil sabem fazer essa conta. Quanto tem que estar Chicago para cobrir seu custo de produção? Um produtor que colher 65 sacas aqui em Dourados para o ano que vem, ele empata com Chicago a 8,93. Se ele produzir 70 sacas, cai para 8,40 o bushel. E se diminui a produtividade, olha para onde salta o preço do bushel. Portanto, pessoal, invista em produtividade, no manejo da lavoura, para você aumentar a tua produtividade, porque olha o teu ponto de equilíbrio. Sabia um cara de Guarapuava para o ano que vem, presidente? Com uma logística de Guarapuava para o porto de R$ 120, os alemães lá colhem 85 sacas fácil. Eles empatam para o ano que vem a 6,40 o bushel. Não entenderam errado, não. 6,40 o bushel. A importância de nós melhorarmos a nossa logística. Para eu tirar uma soja de Dourados hoje e levar para a China, 22% do preço de uma soja que eu vendo na China é a logística de Dourados. Se eu melhorar a nossa logística em 4%, de 22 para 18, são quase $20 que entram no bolso de vocês. Ferrovia, hidrovia, precisamos melhorar a nossa logística. Portanto, provinha dos 9, o prêmio da soja na China para o ano que vem é 74 centavos acima de Chicago. Olhando o dólar futuro a 5,21, Chicago a 12,31, descontando o frete marítimo, despesa portuária e o frete, ou seja, é justo um preço da soja para o ano que vem a 121 Dourados, pegando as condições do mercado, hein? E olha só outra coisa interessante, se vocês souberem os seus bases, Dourado, Chapadão do Sul, Rio Verde, Sorriso, para cada mês eu tenho o meu histórico do prêmio. Aí eu tenho o preço de Chicago, todo mundo sabe Chicago, eu tenho o preço do dólar futuro, eu crio a minha referência do preço local da minha soja da minha cidade, tanto em dólar quanto em reais por saca. Portanto, o ano que vem uma soja, se eu fosse manter armazenada de R$ 121 para outubro, 243 dias, a soja para outubro do ano que vem, se Chicago demais condições do mercado constante, seria uma soja base Dourados aqui, ó, de R$ 144, descontando a armazenagem quebra técnica do período, vai me custar R$ 4,36, seriam juros de 23,7 ao ano. E a Selic de 10,5%.
Aí vale uma condição de vocês pegarem dinheiro emprestado no Banco do Brasil, não vender a soja. Mas aí ficar rezando? Não. Fazer a gestão de risco. Vende Chicago e vende dólar. Aí você especula sobre o basis, não sobre dólar, Chicago, tudo isso daí. E muitas vezes o produtor, não conhecendo isso daí, ele vê uma curva de preço invertido, que ele tinha que vender soja na safra e ainda pega dinheiro emprestado. É um tiro no pé. E quem perde somos todos nós que viemos do agro. Bacana? Para o milho safrinha, infelizmente, a notícia é ruim. A boa notícia é que as indústrias de etanol de milho podem pagar 7, 10 reais por saca a mais que a exportação. Pegando Dourados, fui otimista, barbaridade. Um cara de 120 sacas, mas olha um cara que colheu 80, vendeu um milho a 46,5, 2 mil de prejuízo. É assustador o que vem pela frente do milho safrinha. Vão precisar de um apoio do Sindicato Rural, FamaSul, a ProSoja, para poder buscar crédito isso daí. Quero estar errado, mas é a conta do mercado agora de exportação. Olha aqui, Chicago, Prêmio Porto, dólar futuro, é essa conta que liquida a base Dourados. Prova dos 9. Se eu fosse vender um milho para vocês hoje, Coreia do Sul, é 252 dólares a tonelada. Eu chego aqui nos 46,5. A trade não está ganhando dinheiro para falar assim, não, então a trade está ganhando 10 reais. Esquece, está aqui a conta. É o que nós chamamos de replacement, custo de reposição. Isso é importante demais para vocês também terem os argumentos para estar negociando, nos defendendo, sabe? Ferramentas de proteção. O produtor rural, o milho, o boi, a soja de vocês, vocês vão na bolsa e fazem uma venda de contrato futuro. Se houve uma queda de preço, você recebe 2 dólares na bolsa, vai vender a soja mais barata, mas ganhou 2, esse preço é 13. Se varia o preço, se sobe, você paga ajuste. Como que funciona o contrato futuro? Compreender esses mecanismos. Qual que é a melhor ferramenta para o produtor rural? Put. É um seguro de baixa. Marcos, eu tenho soja no armazém, ou eu vou plantar minha soja, qual que é o meu risco de mercado? O preço cair. Como que eu gerencio? Você vai lá na Bolsa, pode fazer a conta comigo direto na Bolsa, ou via Banco do Brasil, Santander, BB, né? Você vai lá, compra uma put, que nível de preço? Você pode calibrar o strike, a gente chama, 13 dólares para março. Vai plantar a lavoura tranquilo, não precisa vender para trading. Chegou lá em março, a soja caiu para 9 dólares. Marcos do céu, o que eu faço? O senhor vai vender a soja para quem sempre vende? Qual que é o preço que a trade vai calcular para você? 9 dólares o bushel. Só que lá na Bolsa de Chicago, você vai acionar o seu seguro de baixa. De 13 para 9, você fatura 4. Quanto que você vai pagar no ato da compra? O prêmio. 40 centavos. Existe uma forma matemática que a gente calcula esse prêmio. No, a grosso modo, 3 a 5% do valor do negócio. Preço final, 12,60. E o que é importante, nós que estamos tendo essa diversidade climática, quando você compra essa put, você não tem a obrigação de entregar o produto. Se houver uma frustração de safra, você não vai ter que pagar um achalt para trading, para cooperativa e cerealista. E o cenário 2, olha que bacana, se vai para 15 dólares, vou vender a soja a 15 dólares, não vou ganhar nada no seguro de baixo porque o mercado subiu, perco apenas o prêmio que eu paguei no ato da compra, preço final 14,60. Como se fossem as opções de milho da Conab lá atrás. Isso é disponível lá em Chicago desde 1983. Olha aqui. Se eu fiz um contrato a termo, caramba, vai confirmar um laninha, o preço vai explodir, vou deixar de ganhar. Compra uma call, seguro de alta na bolsa. O preço caiu, ufa, ainda bem que eu tive coragem de vender soja a 13 dólares. Quanto que eu vou ganhar no meu seguro de alta, sendo que o mercado subiu? 0. Perdi apenas o prêmio que eu paguei. Preço final da minha soja, 12,60. E se o mercado sobe, a soja de 90 vai para 150? Putz, vendi mal. Entrega a soja, você tem um contrato. Só que lá na Bolsa de Chicago, você vai ganhar com o teu seguro de alta, pagou o prêmio, você participa da alta do mercado. São essas grandes oportunidades que a gente tem na comercialização de grãos. Portanto, vocês podem fazer um hedge para o ano que vem, se vocês conhecerem o seu prêmio local, Chicago a 12,31, menos um prêmio para Dourados, fator de conversão de bushel para saca, o que seria uma referência do preço da soja para o ano que vem, multiplicado pelo dólar futuro, ao invés de vender uma soja por R$121 para trading, se o meu base valorizar como a gente está prevendo, você melhora o teu preço de venda da soja em R$7,86 por saca.
Numa lavoura de 65 sacos por hectare, são R$510 por hectare. Olha quanto de dinheiro a gente está falando. Só que eu preciso ter bancabilidade para fazer minha comercialização na Bolsa. Eu preciso ter dinheiro. Eu vou vender, você vai ter que fazer 3 contabilidades. O teu hedge em Chicago, o teu hedge do câmbio e o mercado físico para quem você sempre vende. Olha, bate na mesa. Se Chicago cair para 9,80 o ano que vem, e o dólar futuro vinha 5,35, é uma soja de 102 dourados. Bate na mesa. E o que eu poderia fazer, Marcos? Dados do dia 7 de maio, quarta-feira, compraram uma put, por exemplo, $12 o bushel, para março do ano que vem, não vende para trading. Você está tendo esse risco de laninha para frente. Se Chicago explodir o preço, ó, $12 o bushel, olha o que acontece, você está aqui, ó, ia pagar por ela 58 centavos de dólar por bushel, $1,16 por saca. Você estaria protegendo uma soja de dourados, referência de R$118. Para cada put em Chicago, você teria que fazer $51 mil de hedge. Olha que interessante. Portanto, essa é a minha estratégia que eu deixo para vocês para o ano que vem. E sabermos o conceito do Matsunaga. Os insumos, calcário, semente de soja, macro, micro, herbicidas, adjuvantes, são meus insumos. Para a safra que vem, nas nossas estimativas, R$2.700 por hectare. Falei para vocês que com 7,6 sacas de soja, você faz para o ano que vem. 2.700. Operações agrícolas, 380... Opa! Vamos lá. Operações agrícolas, olha o tanto que aumentou o custo administrativo. Quando eu somo esses 3 componentes, que são os custos desembolsáveis, nós temos o que nós chamamos de COI, presidente. Custo operacional efetivo. É o que realmente vocês precisam desembolsar cada safra para financiar a lavoura. Quando eu somo o meu custo de prolabore e depreciação, eu tenho um COT. O custo de oportunidade nós chamamos de remuneração dos fatores. Seria você, ao invés de plantar, estivesse arrendando a tua fazenda. Então, quando eu somo o meu custo de oportunidade ao meu COT, eu tenho o meu custo total para o ano que vem. R$5.600 por hectare na soja. Quais são as condições do mercado? Graças a Deus, para quem não sofreu com seca, nós vivemos esse boom da soja, condição de lucro super normal. Só que agora, com a quebra de safra e redução de preço, os gaúchos, infelizmente, não estão conseguindo nem sequer pagar os custos operacionais efetivos. Estão tendo que se renegociar, é uma atividade subsidiada. É o que nós vamos estar vivendo com safrinha do milho 23. Portanto, a boa notícia para eu terminar para vocês. Lembram do prejuízo da soja de R$1.086 para o arrendatário em Sorriso? Para o ano que vem, presidente, naquela condição, dono da terra lucra R$2.800 por hectare. Se você somar teu prolabore de depreciação, R$3.400. E o arrendatário, R$1.500 por hectare. Volta a respirar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Fazer comercialização futura? Sim. Usar as ferramentas de proteção? Sim. Meus amigos, portanto, para cumprir a nossa agenda aqui, deixo essas frases de impacto para vocês. Tá ok? Os ralis de preço são as melhores oportunidades para garantir o lucro. E é justamente nesse momento que várias pessoas dizem ao contrário, não venda. Cuide do excesso de informações. É difícil manter a disciplina durante um rally ou mercado tumultuado. É importante concentrar seus esforços na venda do grão quando o preço estiver elevado. Bacana? Muito obrigado por vocês, pela atenção, tempo, para não fugirmos muito aqui o horário. Estou aberto a questionamentos, se houver, presidente. Obrigado pela confiança. Alguém gostaria de fazer uso da palavra? Questionamento ao nosso palestrante Marcos Araújo. Não havendo, nós queremos fazer um agradecimento muito especial ao nosso palestrante. Obrigado por estar aqui em Dourados, trazendo conhecimento aqui na 58ª Expo Agro. Em nome do presidente da AproSoja MS, Jorge Michelke, nós encerramos esta etapa do 7º Circuito AproSoja MS, agradecendo a audiência do pessoal que nos acompanhou no YouTube e as pessoas aqui presentes. Muito obrigado. Uma boa noite.
Tem na Caixa Vem. Muitas vantagens, facilidades, traga sua conta, abra um sorriso que tem. Tem na Caixa Vem. Financiamento, investimento, tem cartão com benefício, só vem. Tem na Caixa Vem. Crédito fácil, tem muito prazo e condições diferenciadas, vem. Tem na Caixa Vem. Modernidade no atendimento, é digital, na palma da mão aqui tem. Tem na Caixa Vem. Tem modernidade, mas também tem tradição. Tem facilidade para trazer sua conta. E tem muitas vantagens para quem já tá por aqui. Pois é, tudo que você precisa tem na Caixa. Vem!